Nessa aula, nós vamos estudar aí as radiciações, tá? No início, nós vamos tratar somente de raízes exatas. No próximo vídeo, nós vamos ver as raízes não exatas, tá? Que é o cálculo aproximado. Então, aqui, ó, radiciação, raiz quadrada e raiz cúbica, tá? Primeiro, vamos ver a definição de onde saiu o termo raiz quadrada, tá? O termo raiz quadrada surgiu do conteúdo de áreas, certo? Da área do quadrado. Então, olha, supondo aqui um quadrado com lado medindo 4, a área dele vai ser quanto? 16, tá? Então, quando você coloca esses dois números em forma de potenciação, fica 4 elevado ao quadrado. Então, olha, a potenciação e a radiciação, pessoal, são operações inversas uma à outra. Ó, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, que equivale à área de qualquer quadrado, ou seja, todo número elevado a 2, que corresponde ao quadrado, certo? O lado de um quadrado, porque ele repete 2 vezes, ele equivale, o resultado dessa potência equivale à área de um quadrado. Todo resultado de uma potência elevado ao expoente 2, o seu resultado equivale à área de um quadrado qualquer. Por isso, a gente geralmente utiliza o termo 4 elevado ao quadrado. Ao invés de falar 2, a gente costuma dizer quadrado por conta disso aqui, da área do quadrado. Então, quando eu tenho, por exemplo, a área de um determinado quadrado, quando eu tenho a área de um determinado quadrado aqui, vamos supor que essa área aqui é 81, certo? Um quadrado com a área 81. Como faço para descobrir o lado? Aí entra aí o símbolo matemático da raiz, certo? Que é o chamado de radical, isso aqui, ó. Esse aqui é o símbolo chamado radical, tá? Que ao utilizar ele com o resultado da área desse quadrado, que é 81, eu chego no lado do quadrado, ó. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, ou seja, o lado desse quadrado aqui é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, olha, observem que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Aqui, se eu não soubesse o lado desse quadrado, então eu extrairia aqui a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, que 4 vezes 4 é 16. Então, olha, observem aqui, ó, que a base da potência é o resultado da radiciação, certo? E o resultado da potência é o radicando, que é esse número que está dentro do radical, certo? Então, é assim que funciona a raiz quadrada, tá? Por isso, nós chamamos ela de raiz quadrada por causa do expoente 2. A raiz cúbica. A raiz cúbica, pessoal, ela vem do volume, não mais da área. Do volume de um cubo, tá? Vou fazer um cubinho aqui. Ó. A raiz cúbica, ela vem do volume do cubo. Porque o cubo, ele é formado por faces quadradas. Todas as 6 faces do cubo, elas são quadradas. Então, por elas serem quadradas, suas arestas possuem o mesmo tamanho, independente de onde elas estejam, tá? Vamos supor aqui um cubo com lado medindo 3. Se todas as arestas do cubo têm o mesmo tamanho, esse lado é 3, aqui é 3 e aqui também é 3. Então, consequentemente, o volume desse cubo aqui equivale a 3 vezes 3 vezes 3. Então, o volume, que eu vou abreviar com a letrinha V, vai dar 27.
beleza? Jogando isso aqui para o radical, vamos supor um cubo que eu não sei o comprimento da aresta. Eu quero saber aí, a aresta eu tenho somente o volume, vamos supor aqui, ó. O volume, eu tenho um cubo com volume igual a 216. Qual será o comprimento das arestas desse cubo, ó? Que são agora 3 dimensões. Ó. Aqui, jogando no radical, observem que quando eu tiro a raiz quadrada, é um número multiplicado 2 vezes. A raiz cúbica, para eu descobrir qual o resultado dessas arestas aqui, eu vou tirar a raiz cúbica de 216, que vai dar 6. Por quê? Porque 6 elevado ao cubo é igual a 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216. Observaram aí? Então, pessoal, esse númerozinho aqui equivale ao expoente de uma potência. Entenderam aqui, ó? Ou seja, raiz cúbica de 216 é 6, porque 6 elevado ao cubo é 216. Então, isso acontece em todos os casos. Então, olha, isso aqui, pessoal, tem uma aplicação imensa no nosso dia a dia, certo? No cálculo de volumes e de área, certo? Então, aqui, ó, nos próximos vídeos, eu vou colocar algumas situações, problema que envolve o cálculo de volume e de área, para você descobrir, ó, para você descobrir a aresta ou o volume, o lado ou a área de determinada situação, problema, tá? Aqui, nessa parte, eu vou falar com vocês a respeito da raiz de um número negativo, tá? Então, olha, se eu tiver a raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada de menos 4, por exemplo, vai existir? Ela não vai existir no conjunto, não existe no conjunto dos reais, ela não existe no conjunto dos reais, certo? Por quê? Porque no conjunto dos reais não tem nenhum número que elevado a 2 vai dar menos 4. Porque se eu pegar aqui, ó, menos 2 no parêntese elevado a 2, vai dar 4 positivo. E menos 2 e 2 elevado a 2 vai dar 4 positivo também, ó. Não existe no conjunto dos reais nenhum número que elevado a um expoente par venha dar como resultado negativo. Não existe, tá? Então, para esse resultado, não existe no conjunto dos reais, tá? Mas existe no conjunto dos números complexos, que é um conteúdo que vocês vão estudar lá nos anos finais do ensino médio, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ver um outro caso. Será se todo número negativo aqui nunca vai dar o resultado? Sim, na raiz cúbica. Ou quando os índices forem ímpares, tá? Não significa que tem que ser só 3. Vamos supor, se eu tiver uma raiz quinta de um número, será que o resultado vai existir? Vai. Sendo ímpar, qualquer raiz de número negativo existe. Ela não vai existir se o índice for par, tá? Então, não confundam. Índice par, a raiz e base, o radicando aqui, ó, negativo, não existe. Se o índice é ímpar e o radicando é negativo, existe sim, tá? Vamos lá para um exemplo aqui. Se eu tiver aqui a raiz cúbica de menos 8, existe no conjunto dos reais? Existe. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. O que não aconteceu aqui, ó. Por que que deu positivo? Porque menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, ó. Menos vezes menos, mais, porque todo expoente par nunca vai sobrar um número aqui para o resultado ficar negativo. O que acontece aqui, ó, quando o índice é ímpar, se você colocar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai ser igual a menos 8. Por quê, ó? Quando você junta esse jogo de sinal
com esse jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos vai ficar, ó, esse jogo de sinal aqui, ó, mais, não vai sobrar um menos aqui, ó, do 2, então mais vezes menos vai dar menos. Então, sempre quando o índice é ímpar, sempre vai sobrar um número, entendeu? Sempre vai sobrar um solteirão lá, os casalzinhos vão ficar e vai sobrar um. Aqui, ó, os casalzinhos ficam aqui, o resultado é mais, não sobra nenhum. Entenderam aí? Então, é isso que acontece, pessoal. Vocês têm que ficarem muito atentos. Vamos colocar uma raiz quinta aqui, ó. Raiz quinta de menos 32 existe? Existe. Por quê, ó? Porque menos 2 elevado a 5 vai dar menos 32. Porque, ó, menos 2, 5 vezes, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Coloquei detalhado só para vocês observarem o que acontece quando o expoente é ímpar. Juntando esse menos com esse menos, fica mais. Juntando esse menos com esse menos, fica mais. Mais vezes mais é mais. Vezes menos aqui, ó, que sobrou. O resultado sempre vai dar negativo. Por quê? Porque sempre vai sobrar um carinha aqui, ó. Quando o índice é ímpar, sempre vai sobrar aqui um número. E esse número que sobra faz com que o resultado dê negativo, tá? Então, pessoal, isso aqui que eu queria explicar para vocês. No próximo vídeo, a gente vai estar tratando aí de raízes com expoente fracionário, tá?